O mundo de Sofia. Capítulo 1. O Jardim do Éden. No fim das contas, algo teria que ter surgido a partir do nada. Sofia Amundsen voltava da escola para casa. O primeiro trecho do caminho ela fez com Johun. Elas conversavam sobre robôs. Johun dizia que um cérebro humano era como um computador sofisticado. Sofia não sabia ao certo se concordava. Um homem não deveria ser mais que uma máquina? Cada uma tomou o seu próprio rumo ao passarem pelo supermercado. Sofia morava no final de uma vila e tinha que andar quase o dobro que Johun para chegar em casa. Era como se fosse o fim do mundo, porque atrás do seu jardim não havia nenhuma outra casa, só o começo da floresta. Ela dobrou a rua Clover, que no fim fazia uma curva fechada apelidada de Curva do Capitão. Somente aos sábados e os domingos era comum ver gente por lá. Era um dia de início de maio. Em alguns dos jardins, os lírios amarelos já floresciam sob as árvores de fruta. As bétulas haviam ganhado uma camada esverdeada de folhas. Não era curioso como tudo começava a despertar e a crescer naquela época do ano? Como era possível que quilos e quilos de uma camada verde pudesse brotar de uma terra esma assim que o clima ficava mais quente e os últimos traços de neve desapareciam? Sofia espiou a caixa de correio ao abrir o portão do seu jardim. Em geral, havia um monte de folhetos publicitários, além de envelopes grandes destinados à sua mãe. Ela costumava deixar uma pilha deles na mesa da cozinha antes de subir para o quarto e começar a fazer a lição de casa. Para seu pai, chegavam apenas algumas correspondências do banco de vez em quando. Mas também, ele não era um pai qualquer. O pai de Sofia era um capitão de um enorme petroleiro que ficava afastado a maior parte do ano. Quando estava em casa, algumas semanas alternadas, calçava pantufas e se dedicava a alegrar a vida de Sofia e da mãe. Mas, quando partia para alto mar, sua ausência era muito sentida. Hoje havia apenas uma cartinha na caixa de correio, e era destinada a Sofia. Sofia Amundsen estava escrito no pequeno envelope. Rua Clover 3. Era tudo, não havia remetente, nem mesmo selo. Assim que fechou o portão atrás de si, ela abriu o envelope. A única coisa que encontrou foi uma pequena folha. Não maior que o envelope que a continha. Na folha estava escrito: "Quem é você?" Nada além disso. A mensagem não tinha saudação nem assinatura. Somente aquelas 3 palavras escritas à mão, seguidas de um grande ponto de interrogação. Ela tornou a olhar o envelope e, sim, a carta era mesmo para ela. Mas quem havia colocado na caixa de correio? Sofia apressou o passo, entrou na casa pintada de vermelho e trancou a porta. Como de costume, Shirikan, o gato, disparou do meio dos arbustos e pulou o degrau da entrada e conseguiu se enfiar pela porta antes que ela se fechasse. Quando a mãe de Sofia se irritava por algum motivo, chamava o lugar onde viviam de Minarie, uma espécie de mini zoológico particular, muito apropriado. Sofia era muito feliz com a sua coleção de animais. Primeiro, ela ganhou um aquário de peixinhos ornamentais, Glutop, Rodete, Svertepet. Depois vieram os periquitos Smirt e Smully, a tartaruga Golvina e, por fim, Shirikan, um gato malhado. Ela ganhara todos aqueles bichos como uma espécie de compensação pelo fato da mãe sempre chegar tarde do trabalho e o pai ficar viajando tanto tempo pelo mundo. Sofia se livrou da mochila e encheu uma tigela com ração para Shirikan. Em seguida, sentou-se no banquinho da cozinha segurando a misteriosa carta. Quem é você? Óbvio que ela sabia. Ela era Sofia Amundsen, claro. Mas quem era essa pessoa? Isso ela não havia descoberto direito ainda. E se por acaso ela tivesse outro nome? Annick Tunsey, por exemplo? Ela seria outra pessoa, então? De repente, ela se lembrou que o pai primeiro quis que ela se chamasse Sinov. Sofia tentou se imaginar cumprimentando outra pessoa, estendendo a mão e se apresentando como Sinov Amundsen. Mas não combinava. Seria sempre outra garota completamente diferente se apresentando. Então ela se levantou do banquinho, foi até o banheiro, levando na mão a carta misteriosa, deteve-se diante do espelho e olhou fixamente nos olhos. "Eu sou Sofia Amundsen", disse ela. A garota do espelho não esboçou a menor reação.
Não importava o que Sofia fizesse, ela fazia exatamente o mesmo. Sofia fez um movimento rápido, mas a outra garota era tão rápida quanto ela. "Quem é você?" perguntou Sofia. Não obteve resposta, mas num breve instante se pegou em dúvida sobre quem teria feito a pergunta, se ela ou seu reflexo. Então encostou o dedo indicador no espelho e disse: "Eu sou você." Como continuava sem resposta, inverteu a frase e disse: "Você sou eu." Sofia Amundsen nunca estava totalmente satisfeita com a sua aparência. Dizia com frequência que ela tinha lindos olhos amendoados, mas ela estava certa que isso era só porque ela tinha um nariz muito pequeno ou uma boca demasiado grande. Além disso, as orelhas eram muito próximas dos olhos. E o pior de tudo eram os cabelos lisos demais. Impossível de arrumá-los. O pai costumava acariciá-los e chamá-la de garotas de cabelo de linho, como na melodia de Claude Debussy. Ele só dizia isso porque não estava condenado a ter por toda a vida cabelos pretos bem lisos. Nos cabelos de Sofia não adiantava passar spray nem gel. Às vezes ela achava sua aparência tão estranha que julgava ter nascido deformada. A mãe mencionara que tivera um parto difícil, mas era um parto que determinava a aparência de uma pessoa? Não era estranho que Sofia não soubesse realmente quem era? Não era também esquisito o fato de ela não conseguir se determinar como a sua própria aparência? Isso lhe havia sido imposto sem escolha. Talvez ela pudesse escolher seus amigos, mas não seu próprio ser. Ela nem mesmo escolhera ter nascido humana. O que é um homem? Sofia ergueu os olhos e viu novamente a garota no espelho. "Acho que vou subir para fazer a lição de casa", disse ela, como que para se desculpar por deixá-la ali. E no instante seguinte já estava no corredor. Não, acho que vou dar uma volta no jardim", pensou. Sofia afastou o gato para fora e fechou a porta atrás de si. Foi quando, parada na entrada de casa com a misteriosa carta na mão, teve uma sensação estranha. Era como se ela fosse uma boneca que, de repente, por meio de um passe de mágica, despertasse para a vida. Não era estranho passar a fazer parte do mundo agora como personagem de uma aventura tão maravilhosa? Shirikan saltitou pelo caminho e se enfiou entre um dos densos arbustos de groselhas. Um gato muito vivo aquele, com uma energia vibrante que fluía dos bigodes brancos até a ponta da cauda, passando pelo corpo esguio. Ele também estava ali no jardim, mas não tinha nenhuma consciência disso, diferente de Sofia. Depois de pensar que estava ali, também ocorreu a Sofia que um dia ela não estaria mais. "Eu estou no mundo agora", ela pensou, "mas um dia terei partido." Existiria vida após a morte? O gato também não tinha a menor ideia de como responder essa pergunta. Não fazia muito tempo que a avó paterna de Sofia morrera. Durante 6 meses, quase diariamente, ela se pegava sentindo saudades da avó. Não era injusto que a vida terminasse assim? Parada na trilha de pedriscos, em meio a um jardim, ela se pôs a pensar, desconfiada. Tentou se concentrar no fato de existir agora, esquecendo que um dia deixaria de estar ali. Mas isso era de todo impossível. Assim que pensava na sua existência, automaticamente imaginava que a vida teria um fim. Ao mesmo tempo, lhe ocorria o contrário. Primeiro, ela teve uma forte sensação de que um dia ela deixaria de existir, e logo percebeu o quão infinitamente maravilhosa é a vida. Eram duas faces da mesma moeda, uma moeda que ela não parava de virar. Quanto maior e mais brilhante era um lado, maior e mais brilhante era o outro. Vida e morte eram os dois lados da mesma coisa. Não é possível imaginar que existimos sem imaginar que um dia vamos morrer, pensou ela. Da mesma forma, é impossível imaginar que morremos sem ao mesmo tempo pensar o quão fantástico e único é a vida. Sofia lembrou que a avó dissera algo parecido quando soube que estava doente. Agora sim, compreendo como a vida é rica, ela disse. Não era triste que as pessoas tivessem primeiro que ficar doentes para depois perceber como a vida é bela? Ou então que tivessem que encontrar uma carta misteriosa na caixa de correio? Talvez ela devesse ir até lá de novo conferir se não havia outras cartas.
Sofia correu até a caixa de correio e levantou a tampa verde. Ela tremeu da cabeça aos pés ao ver um outro envelope, idêntico ao anterior. Será que verificara direito que a caixa estava vazia quando retirou o primeiro envelope? Nesse envelope também estava escrito o seu nome. Ela rasgou e tirou dali um bilhete branco, igualzinho ao primeiro. De onde vem o mundo? Perguntava o bilhete. Não faço a menor ideia, pensou Sofia. Ninguém faz, não é? E ainda assim Sofia achou que a pergunta era importante. Pela primeira vez, ela achou que não era possível estar nesse mundo sem se perguntar de onde vinha. As cartas misteriosas a deixaram de um jeito que ela resolveu ir para o seu esconderijo, um lugar super secreto onde ia quando estava brava, cansada ou feliz. Hoje estava apenas confusa. A Casa Vermelha ficava no meio de um grande jardim. Havia canteiros de flores, arbustos de bagas, diferentes árvores frutíferas, um vasto gramado com um balanço e um pequeno gazebo que seu avô construíra para sua avó depois de ela ter perdido um bebê de apenas algumas semanas de vida. A pobre criança se chamava Mary. Numa lápide estava escrito: Pequena Mary, que veio até nós, deixou suas lembranças e logo partiu. Num canto do jardim, atrás dos arbustos de framboesa, havia uma folhagem densa, onde não crescia frutos nem flores. Na verdade, era uma velha sebe que demarcava a fronteira do jardim com a floresta, mas, como ninguém se preocupara em podá-la, nos últimos 20 anos, ela crescera e se tornara um matagal indevassável. A avó de Sofia costumava dizer que a sebe tornava mais difícil a vida das raposas, que durante a guerra costumava caçar galinhas que ficavam rondando livremente pelo jardim. Para os demais, a velha sebe era tão inútil quanto o viveiro de coelhos que havia na frente do jardim. Porém, não para Sofia. Mas era apenas porque ninguém conhecia o segredo que ela guardava. Sofia já nem tinha na memória o dia que descobrira uma passagem estreita no meio da sebe. Ela se arrastava por entre os galhos e folhas e ia dar numa clareira entre os arbustos. Era como uma pequena cabana. Ela podia ter certeza de que ninguém a encontraria ali. Levando na mão os 2 envelopes, Sofia correu para o jardim e pôs-se de 4 e se esgueirou pelo vão da sebe. Era uma clareira tão grande que ela quase podia ficar de pé ali dentro, mas ela preferiu sentar sob as raízes bem grossas no chão. Dali podia observar o que passava lá fora através de frestas entre folhas e galhos, embora nenhuma dessas frestas fosse maior do que a moeda de 5 coroas. Sofia tinha uma visão perfeita de todo o jardim. Quando era pequena, ela gostava de ficar observando o movimento do pai e da mãe à procura entre as árvores. Sofia sempre achou que o jardim era o mundo inteiro para ela. Toda vez que ouvia falar do Jardim do Éden mencionado no mito da criação, ela se lembrava de estar sentada no seu esconderijo, observando seu próprio paraíso. De onde vem o mundo? Como ela poderia saber? Sofia tinha ciência de que a Terra é apenas um pequeno planeta no universo. Mas de onde vinha o próprio universo? Podia-se, é claro, pensar que o universo era algo que sempre existira. Portanto, não seria necessário achar uma resposta para aquela questão. Mas esse algo poderia ter sempre existido? Dentro dela crescia uma rejeição a essa ideia, pois o universo tinha de algum modo que ter surgido a partir de alguma coisa. Mas, se o universo subitamente tivesse surgido a partir de outra coisa, essa outra coisa também teria que ter surgido de mais coisas. Sofia sentia que estava apenas roçando um problema maior. No fim das contas, algo teria que ter surgido a partir do nada. Mas isso fazia sentido? Não seria também impossível imaginar que o universo sempre existira? Na escola, ensinavam que Deus havia criado o mundo, e agora Sofia procurava acalmar sua mente, achando que ela era a melhor explicação para o problema. Mas logo ela retomou o pensamento. Podia muito bem lidar com a ideia de que Deus havia criado o universo. Mas, e quanto ao próprio Deus? Ele havia criado a si mesmo do nada? De novo, algo dentro dela rejeitava aquilo. Apesar de Deus conseguir criar um homem atrás do outro, ele jamais conseguiria criar a si mesmo antes de ter se tornado um ser capaz de criar outro. Logo, só restava uma possibilidade. Deus sempre existiu,
mas essa possibilidade ela já afastara. Tudo que existia tinha que ter um começo. Ah, droga! Ela abriu os 2 envelopes novamente. Quem é você? De onde vem o mundo? Que perguntas mais espinhosas! E quem enviara aquelas cartas? Isso era tão misterioso quanto elas próprias. Quem teria arrancado Sofia do seu cotidiano e a teria posto diante de um grande enigma do universo? Pela 3ª vez, ela foi até a caixa de correio. Agora sim! O carteiro tinha trazido as correspondências diárias. Sofia apanhou uma pilha gorda de anúncios, jornais e 2 cartas para a mãe. Havia também um cartão postal, e nele a foto de uma praia com uma larga faixa de areia. Ela olhou no verso, que trazia um selo da Noruega e o carimbo. Batalhão da UNO. Seria do seu pai? Mas ele não estaria do outro lado do planeta? Além disso, aquela não era a caligrafia dele. Sofia sentiu o coração bater mais rápido ao ler a quem o cartão se endereçava. Heidi Moller-Knag, a Sofia Amundsen, Rua Clover 3. O resto do endereço estava correto. No cartão estava escrito: Querida Heidi, meus parabéns pelos 15 anos. Como você sabe, eu quero lhe dar um presente que a ajude a crescer como pessoa. Desculpe por enviar um cartão por intermédio de Sofia, mas foi mais fácil assim. Beijos, papai. Sofia correu de volta para casa e entrou na cozinha. Ela sentiu uma tempestade se formando dentro dela. Quem era aquela tal de Heidi que completara os mesmos 15 anos com apenas um mês de diferença do seu próprio aniversário? Sofia imediatamente pegou a lista telefônica. Havia muitos sobrenomes. Moller, alguns Knags também, mas ninguém naquele catálogo volumoso se chamava Moller-Knag. Ela tornou a examinar o misterioso cartão. Sim, sem dúvida ele era autêntico, tinha tanto selo quanto carimbo. Por que um pai enviaria um cartão de aniversário para o endereço de Sofia quando estava mais que evidente que era destinado a outra pessoa? Que pai trataria de fazer com que sua própria filha recebesse um cartão destinado a outra pessoa? O que ele queria dizer com mais fácil assim? E principalmente, como ela conseguiria encontrar essa tal de Heidi? E assim, Sofia ganhou mais um problema para remoer. Ela tentou novamente organizar seus pensamentos. Em poucas horas de uma única tarde, ela foi confrontada com 3 enigmas. O primeiro, quem deixou os 2 envelopes na caixa postal. O segundo eram as perguntas difíceis que aquelas cartas traziam. E o terceiro, o enigma da identidade de Heidi Moller-Knag. E por que o cartão destinado a uma desconhecida foi endereçado a Sofia. Ela estava certa de que os 3 enigmas estavam relacionados de alguma forma, porque, até aquele dia, ela levara uma vida absolutamente normal. Oi, aqui é a Bel. Se você gostou da nossa narração, deixe seu gostei no joinha aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, deixe sua opinião e sugestões de livros para os próximos vídeos no comentário, inscreva-se no nosso canal e obrigada por me deixar ler para você.